Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Meus queridos irmãos, com este domingo, nós iniciamos a 12ª semana do tempo comum. E nos voltamos como filhos de Deus, como homens de Deus, como povo de Deus, para a Sagrada Escritura, para a Sagrada Liturgia, que nos traz assim pérolas da Sagrada Escritura e que nos revelam hoje assim que todo homem de Deus coloca assim em evidência a perseguição que todo homem de Deus, que todo discípulo de Cristo sofrerá. Mas também coloca no horizonte do discípulo o amor de Cristo pelo seu discípulo, o cuidado, o carinho, não é? A primeira leitura traz para nós o arquétipo do homem de Deus que sofre, sabe? Jeremias é o profeta chorão, o profeta assim que foi extremamente perseguido, porque o povo não aguentava ver o que ele falava. Ele falava de destruição, de morte, de castigo, porque Deus mandou falar, estava na cara. O profeta diz para o povo que está na cara do povo e o povo não vê, por isso ele foi perseguido. Mas na leitura ele faz até um louvor a Deus, né? Ele chama a Deus, ó Senhor, que defende o justo, Senhor, me defende, me livra do meu inimigo. Não é? Se a gente tem perseguição, muito mais a gente deve sentir que Deus está conosco. É justamente isso, meus irmãos, que Jesus mostra no Evangelho. O Evangelho também Jesus coloca isso em evidência. O seu discípulo vai ser perseguido, mas ele diz várias vezes, não temas, sabe? Não temas, diga o que tem que dizer. É muito difícil falar de Jesus, sempre foi e sempre será. O que eu vos digo, diga as claras, nada que esteja escondido que não vai ser exposto, não tenha medo, Jesus pede. E é lindo, ele pede para a gente olhar para a natureza, olhar para os pardais. Olha, ele diz, Deus cuida dos pardais. Imagine de vocês, meus discípulos, meu povo. Então, meus irmãos, e ele ainda diz assim, não tenham medo daqueles que podem matar o corpo. Olha, porque, olha, Jesus pede primeiro, são duas atitudes, olhemos para a natureza, vejamos como a natureza é destruída, a gente vê, olha para um terreno, às vezes, com árvore e tudo, o homem chega, destrói tudo, queima, parece que aquilo está se acabando, mas se a gente esperar um pouco, 2 meses, 3 meses, a gente vai ver de novo a natureza brotando, a vegetação renascendo. É assim, Deus, o homem quer destruir, mas Deus continua construindo. Então, se a gente olhar para a natureza, a gente vai enxergar a misericórdia de Deus e vai ver que Ele cuida de nós também. Se Ele cuida de animal, de pardais, quem dirá de mim, de você, que é servo dele, né? E Jesus também pede que a gente tenha um olhar para além. Não olhemos só para o material, para esta vida física. Ele diz, não tenham medo daqueles que podem matar o físico. Tenham medo de quem pode matar a alma. Ou seja, tenha medo de quem pode afastar você de Deus, sabe? Esse é o perigo. E a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo dá o exemplo de quando quando o homem vive na graça de Cristo, no mandamento de Cristo, na corrente que Cristo inaugurou, isso gera graça, isso gera vida. É a nova vida em Cristo, é a abundância da graça em Cristo. Mas também existe aquela corrente de Adão, onde todos pecamos, é um pecado estrutural, é um pecado que nós já nascemos e somos jogados nele. Se vivermos nesta corrente, nós geramos a morte, geramos o mal. Por isso a importância de, mesmo diante de perseguição, não termos medo como cristãos e dizermos a verdade. Mas atenção, a verdade de Cristo, sem deixar de olhar para Cristo, tá? Às vezes a gente pensa que algo é verdade e não é. Como é que eu sei? Olhando para a vida de Cristo. O que ele queria, o que ele sonhava, o que ele fazia. É isso que eu prego. Se não tem a ver com a vida dele, então não é verdade. Então eu não preciso brigar por causa disso. Agora, olhando para a vida de Cristo, eu não posso abrir mão e não posso deixar de falar. Porque a minha vida melhora com a vida dele em mim.
E eu posso falar para todo mundo porque eu quero que o mundo melhore. Meus irmãos, tenhamos uma boa semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.